Fala guerreiros de Athena, aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsu X. No vídeo de hoje vamos ter a 8ª review de Saint Seiya Next Dimension, a continuação canônica de Saint Seiya. Se vocês gostam das reviews aqui de Next Dimension, vocês vão amar as reviews de The Lost Canvas lá no canal Sempre Quis Saber. Vou deixar o link aqui na descrição. Não esqueçam que aqui em cima no card tem a playlist de todos os outros episódios. E falamos demais, sem mais enrolações, vambora pro vídeo! Suikyo, me deixe perguntar uma coisa. Não fale. O que aconteceu? Um homem como você traiu Athena? Mudou para o lado do exército de Hades? Qual é a razão disso? Eu disse para você não falar nada. Que tedioso. Os subordinados de Suikyo pedem para acabar com o Cavaleiro de Ouro. Agora que a Muralha de Cristal não existe mais, eles podem derrotá-lo em um instante. No entanto, o juiz fala que nem se eles fossem 100, eles poderiam vencer Xion. Os subordinados indignados ficam revoltados. Eles afirmam que não são esqueletos, e sim espectros de verdade. Nesse momento, eles partem para cima de Xion. Com um movimento, Xion oblitera parte dos espectros. Os que sobram ficam espantados. Suikyo afirma que apenas ele é capaz de derrotar o Xion. O juiz manda eles avançarem. Enquanto ele estiver ali, Ares não poderá se mover. Os subordinados avançam e Xion e Suikyo ficam ali para iniciar seu combate. Enquanto isso, Hecate fica resmungando sobre como quase morreu sendo arremessada para 1000 anos-luz dali. Ela diz que não deveria ter sido influenciada por Athena, mas mesmo assim, ela se pergunta o que aconteceu com aqueles dois. Você disse Athena? E que aparece querendo ouvir sobre o que ela sabe. Ela fala que não tem nada pra dizer pra ele. Ela é a bruxa da lua Hecate. E que chuta o pilar, fazendo Hecate cair em seus braços. Mais uma vez ele pede para contar sobre Athena. Afinal, ele é Ikki de Fênix, um cavaleiro de Athena. Hecate conta sobre Athena e Shun voltarem ao passado e também da brincadeira que Cronos fez com Athena alterando seus telômeros. Ikki, confuso, pergunta: telômeros? Hecate explica que é o relógio celular, por assim dizer. Cronos alterou todas as suas células. Ele avariou seu relógio do crescimento. Com isso, não dá pra saber se ela virou uma impotente bebê ou uma impotente senhora velha. Então, mesmo chegando em segurança ao passado, ela não poderá fazer nada. Inclusive, é provável que ela já esteja morta. Ikki, preocupado, pede desesperadamente que Hecate leve ele até onde está Cronos. Ele fala que pretendia seguir Raskumun até o Templo da Lua para punir aqueles que estavam se metendo com Athena. Contudo, a perdeu de vista e acabou se perdendo parando naquele lugar. No entanto, ele deve deixar as coisas da Lua para depois. A prioridade agora é Athena. Xion, agora que está sozinho com Suikyo, diz que pode contar suas verdadeiras intenções. Afinal, ele é seu melhor amigo. Suikyo fala que ele acha que só não falou nada por causa dos espectros. Nesse caso, ele deve dizer: seu objetivo verdadeiro é tomar a cabeça de Athena. Xion, entendendo, diz que nesse caso eu não pensarei em você como amigo. Eu vou te derrotar como um cão de caça do maligno Hades. Xion desfere uma onda de socos. Facilmente, Suikyo defende um por um de todos os golpes. Ele diz que pode vê-los claramente. Detendo o soco de Xion, ele fala que pensou que suas habilidades melhorariam um pouco após ele se tornar um cavaleiro de ouro. Mas ele ainda não era páreo para Suikyo. Os punhos rasgam os céus, os chutes partem a terra. Esse deveria ser o poder de um cavaleiro. Socando Xion, Suikyo joga contra a parede. Ele é forte. Ainda mais forte do que naquela época. Ficou muito mais forte. Incrível, Suikyo. O juiz diz que é uma piada a primeira casa ter sido confiada a Xion tendo essa força. Ele o manda refazer seu treinamento como um cavaleiro de bronze. Não. Como não consegue proteger a própria casa, era melhor se suicidar. Xion tenta se levantar, mas
ao olhar o rosto do seu amigo, vê lágrimas de sangue? Quais serão os verdadeiros sentimentos do antigo Cavaleiro de Prata, Suikyo? No portal do espaço-tempo onde se encontrava Cronos, Ikki e Hecate chegam. A Bruxa da Lua diz que não tem como saber se a própria Athena conseguiu chegar a salvo. Deve ser impossível para um humano como ele atravessar o espaço-tempo sozinho. Ikki diz que nesse caso não resta outra alternativa além de acordar Cronos e fazê-lo o guiar até Athena. Hecate, assustada, diz que se ele irritar Cronos outra vez, ela realmente será lançada para o outro lado do tempo. Ela não quer mais se envolver com eles. Observando melhor, Ikki pergunta para Hecate o que era aquilo. Hecate, confusa, diz que aquilo não estava ali antes. Enfim, Ikki percebe isso era obra de Athena. Aquilo era uma corrente de flores que ascendia até a galáxia vermelha. Hecate pergunta se Athena foi realmente capaz de fazer isso. Ikki diz que não há dúvidas. O cheiro do jardim do santuário estava vindo daquelas pétalas. Sem dúvidas, aquilo era uma guia de Athena. Se ele seguir aquela corrente de flores, certamente chegará aonde Athena está. Ikki fala que está indo. Ele pede para informar as pessoas que virão depois toda a situação. Hecate, confusa, pergunta: quem são essas pessoas? O dragão e o cisne. Eles certamente virão. Então, como eu, atravessarão o tempo e se reunirão com Athena. Ele termina dizendo que contava com Hecate e se atira agarrando na corrente de flores no espaço-tempo. Hecate não acredita que ele fez isso. Porém, ela não tem a menor ideia de quem é o dragão ou o cisne. Se ela continuar os ajudando, provavelmente provocará a ira dos deuses. Voltando ao santuário, Suikyo pergunta: o que foi, Shion? Tem algo no meu rosto? Shion responde que viu ele derramando lágrimas de sangue. Porém, será que era uma ilusão? Suikyo diz: o que está resmungando aí? Se não tem forças para se matar, eu irei o ajudar. Shion bloqueia o soco e fala: você não está esquecendo de algo, Suikyo? Eu, você e Doku somos companheiros de treinamento. Você mesmo disse que sabemos tudo um do outro. O que acontecerá se lutarmos? Isso mesmo, uma guerra de 1000 dias. Mas mesmo que lutemos 1000 dias, eu não deixarei que passe pela casa de Ares. Suikyo responde, perguntando se ele acha mesmo que consegue. Shion e Suikyo começam a liberar seus cosmos. Eles os projetam criando uma massa de poder. Seus poderes são equivalentes. Como Shion temia, aquele era o começo da Guerra de 1000 dias. Porém, Suikyo diz, ele acha mesmo isso? Quão patético você não notou a diferença de poder com seu oponente. Suikyo começa a empurrar a massa de poder. A Guerra de 1000 dias só acontece quando os oponentes são iguais em poder. Antigamente, nosso poder era igual. Mas agora é diferente. Meu poder aumentou durante esses anos. Você já deve ter percebido. Agora sinta meu verdadeiro poder! Suikyo empurra toda a massa de poder para cima de Shion. Brutalmente, Shion é lançado ficando gravemente ferido. Suikyo começa a passar, mas Shion diz que ainda não terminou. Quando ele terminar, poderá ir. Suikyo concorda e se prepara para matar seu antigo companheiro. Nesse momento, outro cosmo cai ali. Shion percebe que aquele choque foi o mesmo quando Shun caiu ali. Ou seja, outra pessoa estava vindo do futuro? Um homem com aura flamejante se aproxima. Suikyo pergunta aonde aquele forasteiro pensava que ia. E ele responde que vai até Athena. Shion fala que não importa quem ele seja, não o deixará passar. Nesse caso eu irei pela força. Se vocês me atrapalharem, sejam amigos ou inimigos, serão derrotados para eu poder passar. O flamejante Ikki se mete na Guerra Santa anterior, o que fará a Fênix Imortal.
Por Athena e por meus amigos, eu irei forçar a minha passagem. Suikyo questiona se Ikki irá mesmo até Athena. Ele pergunta se essas palavras não são mentiras. Ikki confirma tudo. No entanto, Suikyo fala que ele é apenas um mero cavaleiro de bronze, a mais baixa patente entre os cavaleiros. Ele se pergunta se Ikki conseguiria mesmo. Como você é chato. Ofegante, Shion diz para Ikki se afastar, ou ele vai acabar sendo morto. Suikyo o chama para a briga, e Ikki responde que ele nem precisa dizer. Ikki parte para cima de Suikyo e o acerta. Shion fica impressionado por Ikki ter arrancado o elmo do juiz. Só que Suikyo, completamente calmo, diz que Ikki é muito lerdo. Ikki, confuso, tem seu elmo completamente obliterado. O juiz o adverte que, se quisesse, poderia ter esmagado a cabeça de Ikki em pedacinhos. Ikki, entendendo, parte seriamente para cima de Suikyo. Ikki começa a dar uma onda de golpes consecutivos. Suikyo defende facilmente todos eles. Os dois se golpeiam. Ikki cai de joelhos, cheio de danos. Suikyo fala que ele não era ruim, mas ainda assim é só um garoto. Dessa forma, não poderá proteger Athena. Ikki revela que a força daquele homem era maior do que qualquer cavaleiro de ouro que ele tinha conhecido. O juiz fala que, mesmo sendo um garoto, só resta morrer como um perdedor. Essa é a lei do campo de batalha. Os dois se golpeiam mais uma vez. Suikyo, por um momento, parece confuso. Ikki cai no chão e o espectro pergunta o que ele tinha disparado. Irmão! Suikyo! Irmão! Você está morto? E eu também estou morto? Suikyo começa a ouvir a voz de alguém chamado Suishou. Isso o deixa bem afetado. O juiz começa a sair da casa de Ares, dizendo a Shion que por enquanto deixará tanto ele quanto Ikki vivos. Enquanto isso, Tema e Shun estão se aproximando da casa de Touro. Tema pergunta como estão as feridas de Shun, e o Shun responde que estão boas. Os dois se deparam com o imenso Ox de Touro. Tema explica toda a história para Ox, mas o Cavaleiro de Touro se nega a acreditar. Tema o chama de cabeça de pedra e os dois Cavaleiros de Bronze partem para cima dele. Shun usa sua corrente de Andrômeda e prende Ox. Ao mesmo tempo, Tema desfere um soco no Touro. Contudo, é o braço de Tema que começa a doer. Facilmente, o Touro manda os dois para longe. O Touro se pergunta se eles conseguem se levantar. Os dois confirmam e Ox os manda passar. Como eles disseram, parece que a situação requer urgência. Nesse momento, chegam os espectros de Hades. Mas não só eles. Como uma pessoa extremamente forte, está se dirigindo para cá também. Suikyo, atordoado, para um pouco no chão. Ele se dá conta. Ikki utilizou o punho lendário. O lendário punho demoníaco, conhecido como o golpe fantasma de Fênix. Suikyo, atormentado pelos pesadelos do passado, poderá enfrentar o Touro Dourado. Continua no próximo episódio. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Gente, eu tenho que corrigir um vídeo antigo aqui da saga Next Dimension. Naquele vídeo que eu digo que eles têm que pular numa nebulosa roxa, então, era um erro de tradução. O certo é nebulosa vermelha. Por isso que nesse episódio eu disse nebulosa vermelha. Então é só pra consertar esse erro mesmo. Obrigado por toda a ajuda que vocês têm me dado, pelo compartilhamento, like, tudo que vocês têm comentado. Isso tem me motivado a continuar essa série que eu amo tanto. Então é isso, eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu! Não esqueçam pós-crédito. Quer sair daqui? Eu não vou permitir que obstrua esta execução. Obstruir? Eu não tô obstruindo nada. Está sim. Não tô, não. Está sim, está fazendo isso agora mesmo. Estou obstruindo. Sim!